Opa, atenção, a gente tem agora uma entrada. Zileide Silva, direto do plantão JH, Jornal Hoje, direto de São Paulo. Por favor, Zileide. Oi, Rita. Olha, sabe aquelas notícias que nós decididamente não gostaríamos de dar? Mas nós acabamos de receber essa triste notícia. Morreu neste sábado o apresentador e empresário Silvio Santos. Silvio tinha 93 anos e há pouco o SBT publicou uma nota. Eu vou ler para vocês. Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Cenoura Bravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. Essa foi a nota divulgada há pouco pelo SBT. Bem-sucedido do Brasil, Cenoura Bravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava afastado dos palcos desde 2022. Quando parou de gravar, nunca anunciou oficialmente que estava se aposentando. No aniversário de 60 anos do programa Silvio Santos, a mulher e todas as filhas estavam na gravação. Ele acompanhou tudo de casa. Silvio Santos marcou os domingos da televisão brasileira. Criou um estilo que misturava show, música, competições e muita brincadeira e se divertia nos programas. A história dele se confundiu com a história da televisão brasileira. Chegou a ser candidato a presidente em 1989, mas a candidatura foi pela Justiça Eleitoral, foi barrada pela Justiça Eleitoral, porque o partido dele, o PMB, não tinha feito convenções para referendar o nome de Silvio como mandava a lei. Teve 6 filhas, 4 com Iris Abravanel e 2 com a primeira esposa Cidinha, que morreu em 1977. Nada tirava seu bom humor. Quando a filha foi sequestrada, em 2001, brincou. 2 dias depois... Isso, olha, é o Silvio Santos na residência dele, comentando o sequestro da filha. E como eu disse, ele tinha muito bom humor, ele brincava com tudo, ele conseguia tirar humor mesmo de uma tragédia. 2 dias depois, um dos sequestradores invadiu a casa da família e fez o próprio apresentador refém. No final, ele saiu sorrindo. Era o jeito Silvio Santos de ser. No aniversário de 93 anos, disse que teve uma vida de sorte. Sorte, competência e um carisma incrível. Olha, um dos maiores comunicadores do país, Silvio Santos, animou as tardes de domingo de diversas gerações. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Ô, chegou! Não, vai pro lado de cá. Vai, chega, para. Que papelão. É duro ganhar a vida, né? Silvio Santos ficou 59 anos comandando pessoalmente o seu programa. A fórmula prêmios, jogos, música e brincadeiras divertia o público e, claro, o próprio apresentador. Vamos lá, olha aí, olha lá o primeiro aviãozinho. Aí. Quem quer dinheiro? O Silvio Santos fala, não fala. Quem falava isso era o Chacrinha? Ô, Chacrinha, fala, não fala. Era eu que falava? Eu esqueci. Renata, qual é o seu desejo, Renata? Conhecer Sandy Júnior.
Vamos ver se você consegue realizar o seu desejo. Vamos abrir as portas da esperança. Olha só, vai até lá, Renata, vai até lá, vai até lá, vai até lá. O que vocês acham, namoro ou amizade? Pablo, qual é a música, Pablo? Vai pra lá. Quem sabe pular corda, R$200, R$200, vai pra lá. São Paulo, 2 votos. É ponto para São Paulo no placar geral. É ponto para o Rio no placar geral. Já sabe alguma coisa? Não sei. Bom, a pista é comida. Tempo. O apresentador e empresário Silvio Santos era um dos comunicadores mais bem-sucedidos do Brasil. Cenoura Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava afastado dos palcos desde 2022, quando parou de gravar. Nunca anunciou oficialmente que estava se aposentando. No aniversário de 60 anos do programa Silvio Santos, a mulher e todas as filhas estavam na gravação. Ele acompanhou tudo de casa. Bem, obrigado, muito obrigado. Silvio Santos marcou os domingos da televisão brasileira. Criou um estilo que misturava show, música, competições e muita brincadeira. E se divertia nos programas. Ai, segura o velho! Ai. A história dele se confundiu com a história da televisão brasileira. Chegou a ser candidato a presidente em 1989, mas a candidatura foi cassada pela Justiça Eleitoral porque o partido dele, o PMB, não tinha feito convenções para referendar o nome de Silvio como mandava a lei. Teve 6 filhas, 4 com Iris Abravanel e 2 com a primeira esposa, Cidinha, que morreu em 1977. Nada tirava seu bom humor. Obrigado pela recepção. O senhor vendia o banco? Qual banco? De Jardim? Quando a filha foi sequestrada em 2001, brincou. Esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. 2 dias depois, um dos sequestradores invadiu a casa da família e fez o próprio apresentador refém. No final, ele saiu sorrindo. Era o jeito Silvio Santos de ser. No aniversário de 93 anos, disse que teve uma vida de sorte. Dizem que sorte é uma coisa que Deus dá a algumas pessoas. Eu acho que é verdade, porque eu não faço nada para conseguir essa homenagem, por exemplo, que eu estou tendo hoje. Sorte, competência e um carisma incrível. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Muito grato. Conseguir extrair alegria de uma tragédia. Foi esse o tom dado hoje pelo SBT ao publicar uma nota sobre a morte de Silvio Santos. O SBT afirma: hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, do SBT, o Cenoura Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. Com certeza, Silvio Santos será eterno nos corações de todos os brasileiros que acompanharam durante anos e anos essa alegria dele, esse
tentar compartilhar momentos tristes com momentos ainda mais alegres e conciliar os programas de Silvio Santos, shows, festa, competições, mas sempre mantendo o bom humor, que é uma característica, assim, de Silvio Santos. Agora, vamos ver outros momentos alegres do apresentador Silvio Santos. Silvio Santos vem aí. O Nelson vem. É coisa nossa, mas que vai mais. Vai ver. Mas que vai mais. Mas que vai ver. Assim também. Obrigado, muito obrigado, muito grato. Lembrando, sim, que Silvio Santos também tentou a carreira política, mas não conseguiu, porque então o partido dele não conseguiu referendar a candidatura do comunicador. E um dos maiores comunicadores do país, Silvio Santos, animou as tardes e domingos de muitas gerações. Comunicador nato, Silvio Santos sempre esteve à vontade com o público. Desde quando ainda adolescente, foi ser camelô no Rio de Janeiro, como forma de ajudar no orçamento da família. Para atrair os clientes, fazia truques de mágica. Com desenvoltura e um jeito peculiar, se tornou locutor de rádio. Foi nessa época que decidiu não seguir carreira com seu nome de registro, Cenor Abravanel, e adotou o nome artístico de Silvio Santos. De uma família de imigrantes, ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho como locutor o levou para São Paulo, onde continuou a trilhar a carreira de comunicador e também de homem de negócios. Determinante para o meu sucesso foi o meu trabalho. Trabalhando muito, a gente consegue sucesso. É claro que tem alguns fatores, mas os fatores são subjetivos, como sorte. Na cidade, assumiu o Baú da Felicidade, um sistema de crediário em que as pessoas pagavam parcelas mensais para receber um baú de brinquedos ou de produtos para casa no fim do ano. Comprando e mantendo em dia o carnê do baú, toda semana tem casa, carro e muito mais. A sorte chega até você também com os vendedores do baú. Receba-os bem, é a felicidade chegando até você. Com o sucesso na rádio, Silvio se tornou apresentador de televisão e levou para a telinha a fórmula de programas que entretinham e davam prêmios. Vamos abrir as portas da esperança. Chegando aqui, como vai? Você vai bem? Trabalhou na TV Paulista, onde estreou o programa Silvio Santos. Depois, a TV foi comprada pela Globo e a atração continuou no ar. Senhores telespectadores, estamos apresentando pela Rede Globo de televisão. Em 1976, o apresentador inaugurou sua emissora própria, o canal Estúdio Silvio Santos, a TVS. Se há 20 anos atrás eu não sabia que seria um homem vitorioso, eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso na televisão. Na década de 80, ganhou a concessão de outros canais e criou o SBT. Está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Ao longo dos anos, Silvio diversificou os negócios para o ramo imobiliário, de hotelaria, cosméticos, entre outros, sem nunca deixar de lado a carreira na televisão. Ele se afastou poucas vezes dos estúdios. As ausências foram por questões de saúde. Na pandemia do coronavírus, ficou mais de um ano sem gravar, mas voltou logo depois que tomou a vacina. Com 91 anos, em 2022, se afastou da TV. A filha, Patrícia Abravanel, passou a comandar o programa Silvio Santos.
O apresentador teve 6 filhas. A maioria delas trabalha no SBT, dando continuidade ao legado do pai. Uma personalidade que marcou gerações de brasileiros, que vão sempre lembrar do jeito dele de divertir e encantar. Nós vamos conversar agora com o Anselmo Caparica, o repórter Anselmo Caparipa, que está em frente ao Hospital Albert Einstein. A morte de Silvio Santos foi confirmada há pouco. Queria saber então, Anselmo, como está a movimentação agora aí em frente ao Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo? Por favor. Tudo bem, Zileide? Bom dia para você, bom dia a todos. Movimentação grande aqui no Hospital Albert Einstein, já muitas emissoras de televisão chegando. O Silvio Santos morreu aos 93 anos, a causa da morte ainda não foi divulgada. Ele deu entrada aqui no Hospital Albert Einstein no dia 1º de agosto para fazer exames de imagem, segundo a assessoria de imprensa do SBT. Permaneceu internado desde então. 15 dias antes, ele já havia sido internado por ter contraído o vírus H1N1. Silvio Santos nasceu em 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar como camelô aos 14 anos. Iniciou na televisão na década de 60, quando criou o programa Silvio Santos. Esteve no ar ao longo dos últimos 60 anos, com passagens pelas principais emissoras, e fundou o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, em 1981. A gente continua aqui para trazer mais informações, aguardando um boletim também do Hospital Albert Einstein e acompanhando também a movimentação por aqui, que já é bem grande. Volto com você, Zileide. Sim, obrigada, Anselmo. É claro que voltamos a conversar durante o dia. E Silvio Santos ficou 59 anos comandando pessoalmente seu programa. A fórmula prêmios, jogos, música e brincadeiras divertia o público e o próprio apresentador. A história do programa Silvio Santos se mistura com a história da televisão brasileira. Silvio tinha 32 anos quando começou a apresentar o programa que até hoje leva seu nome. Ficou no palco principal até setembro de 2022, quando passou de vez o comando para a filha Patrícia. Estava quase com 92 anos. Tem certeza? Ele é lindo! Bom, mas Silvio... não é o meu tipo. Todo brasileiro gosta de contar piadas, histórias engraçadas e anedotas. O programa Silvio Santos tinha de tudo. Jogos, brincadeiras, música, dança, artistas, competição e prêmios. Quando estreou em junho de 1963, começava ao meio-dia e ia até às 2 da tarde. São Paulo, 2 votos. É ponto para São Paulo no placar geral. É ponto para o Rio no placar geral. Além do programa dominical na TV Paulista, também apresentava programas na TV Tupi, como o Festival da Casa Própria, Cidade contra Cidade e, pelo menos uma vez por ano, Troféu Imprensa. Parabéns, parabéns, o Troféu Imprensa, você já ganhou Troféu Imprensa. O carisma do apresentador, junto com o formato inovador de entretenimento e prêmios, deu certo. Vamos ver se você ganha os R$150, porque se você não ganhar os R$150, o auditório... 6 anos depois, já na Globo, o programa Silvio Santos ficava 8 horas no ar ao vivo. Senhores telespectadores, estamos apresentando pela Rede Globo de televisão. Tudo virava um quadro. Quem sabe mais, o homem ou a mulher? Ele disse, ela disse. Não sei quem vai vencer, se o Dionísio, se o Bob ou se o Garrincha. Boa noite, Cinderela. Vamos ver qual das 3 vai ser a Cinderela. Parabéns, vem cá, vem dar um beijo em mim. Show de calouros. Olha, eu estou entre a cruz e a caldeirinha. Pode tirar a peruca se você... À vontade, à vontade. Bom, então não tira. Opa! Aí, José Vasconcelos. Namoro na TV. Ariane, é namoro ou amizade? Namoro. Namoro. Domingo no parque. Eu tenho amor.
Peão. Roda! Deixa eu ver, vem, sai da frente, sai da frente. Silvio Santos passou a negociar participação acionária em outras emissoras e a concorrer a concessões públicas para ter o próprio canal. Em 1976, ganhou a primeira concessão. Saiu da TV Globo. No Rio de Janeiro, o programa Silvio Santos ia ao ar pela TVS. No restante do Brasil, pela TV Tupi. Em 1981, conseguiu a concessão do SBT, que começou a funcionar bem aqui na Vila Guilherme. E será que você vai ganhar? E criou mais um quadro de sucesso. Vamos abrir as portas da esperança. Tá chegando aqui, como vai? Você vai bem? Silvio Santos trouxe para o Brasil a câmera indiscreta e se divertia ao apresentar as famosas pegadinhas. Olha lá, uma câmera escondida com o Gibi e com o Ivo Holanda, olha lá. Eu não vou pagar nada, não. Qual que é o editora pra mim? Ficando aí pra mim, por favor. Silvio Santos dizia que se inspirava em programas de outros países para criar seus quadros. A pista é comida, tempo. E em 1993 entrou para o livro dos recordes como o programa há mais tempo no ar na TV Mundial com o mesmo apresentador. Vai pra lá! Hoje não! Não, vamos lá de cá! Vai, chega! Para! Que papelão! É duro ganhar a vida, né? A filha Patrícia segue apresentando o programa com a fórmula de sucesso criada pelo pai. Mas o carisma de Silvio Santos deixa saudade. Esse não tinha receita. Era único. Vamos lá, olha aí, olha lá. Deixa eu jogar. Olha lá. Carisma, muita alegria e políticos já começam a comentar a morte de Silvio Santos. Eu recebi agora do senador Randolfo Rodrigues. Ele afirmou: hoje o Brasil perde o seu maior comunicador. Silvio Santos cravou o seu nome na história da televisão brasileira e jamais será esquecido. E, claro, o senador Randolfo Rodrigues envia um abraço aos familiares, amigos e para toda a equipe do SBT. Quem também já comentou a morte de Silvio Santos é o ministro Alexandre Padilha. Ele afirmou numa rede social: um dos maiores ícones da televisão brasileira nos deixou neste sábado, Silvio Santos. O Brasil se despede de um de seus maiores comunicadores, um profissional que levou alegria por onde passou e que fez parte da vida de todos nós brasileiros por tantos anos. E Alexandre Padilha agradece por tudo que Silvio Santos fez nos últimos anos, quando todos acompanhamos a presença dele aos domingos no SBT. Quem também comentou a morte de Silvio Santos foi o ex-governador aqui de São Paulo, João Dória. Ele afirmou: o Brasil se despede de uma lenda da televisão. Silvio Santos, o grande rei da TV brasileira. Ao longo de sua brilhante carreira, Silvio Santos encantou gerações, moldou a história da televisão no Brasil e se tornou um vitorioso e admirável empreendedor. Silvio Santos agora vai estampar seu sorriso para sempre na memória de todos nós brasileiros. Silvio era conhecido por sua alegria e principalmente por uma gargalhada contagiante. Qual é o pão? Qual é o pão que não alimenta ninguém? Qual é o pão? Pão duro. Aí. Com disfarce. Quem é você? Eu? Você não sabe aí? Não. Então, que Dona França. Se colocando dentro das situações. Como é que é? Olha como é que é. É pulando aí, ó. E até mesmo se arriscando. Eu estou experimentando a tábua porque me garantiram que eles se manteriam no emprego se essa tábua aguentasse. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. O importante era divertir o público.
Até quando algo não saía bem como programado, ele não tinha problema em rir de si mesmo. Ih, caiu as calças do animador. Segura! Quem mandou não segurar? Ai! Isto é incrível. Fica quieto aí com esse negócio de... Irreverente, o apresentador tratava até de temas sérios com brincadeira, como na entrevista que deu depois da filha Patrícia ter sido libertada de um sequestro. Esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Ou quando voltou a apresentar o programa depois do isolamento da pandemia. Eu fiquei 1 ano e meio no asilo de velho. Não me aceitaram. Era o jeito Silvio Santos de ser. Sem limites para divertir o auditório, ele se sentia em casa quando estava no palco. Tem homem mais bonito. Tem homem mais bonito do que eu? O espelho respondeu. Ai, no eixo. O espelho respondeu. No eixo. Sempre lembro por esse bom humor, por essa alegria contagiante. E, claro, a morte de Silvio Santos repercute entre vários políticos, entre colegas de trabalho também. Eu tenho aqui a declaração do deputado federal Baleia Rossi. Ele afirma numa rede social: meus sentimentos aos familiares e amigos, a todos os colaboradores do SBT. Silvio Santos vai deixar muita saudade, sem dúvida. Sua vida e obra para sempre serão exemplos para aqueles que acreditam na força do povo brasileiro e do Brasil. Essa é a declaração do deputado federal Baleia Rossi. Quem também falou há pouco sobre Silvio Santos, é claro, são companheiros de trabalho como o Celso Portiolli. Eu estou tentando recuperar aqui a declaração de Celso Portiolli, que ele afirma o seguinte, vamos tentar achar aqui, achei aqui, vou ler para vocês a declaração de Celso Portiolli, companheiro de Silvio Santos no SBT. Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado, Celso Portiolli afirma, em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Celso Portiolli continua: minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como Portiolli, se sentem órfãos, nesse momento ele deixa os mais profundos sentimentos e afirma: descanse em paz, Silvio Santos, você é e sempre será o maior. Eu tenho também aqui, numa rede social, a nota da assessoria de comunicação do SBT. Eu vou ler novamente, porque, é claro, é uma declaração do SBT que reproduz o sentimento de todos nós brasileiros. Eles afirmam: hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada, com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. Quem assina essa nota, falando em nome do SBT, é Maísa Alves. Bom, mais uma... Agora nós vamos acompanhar a declaração, vamos ouvir o Boni falando que durante anos foi também uma figura tão importante na televisão brasileira, junto com o Silvio Santos. Então, vamos conversar agora com o Anselmo Caparica, que está em frente ao... Desculpe, vou tentar me encontrar aqui, porque, claro, são muitas declarações, são muitas informações, todos querendo comentar a morte de Silvio Santos, essa lenda da televisão brasileira que, claro, será lembrada por todos nós. Vamos, então, conversar com o Boni, que acompanhou durante anos a trajetória de Silvio Santos. Levou
Silvio Santos para a TV Globo, trouxe para a TV Globo. Enfim, Boni, vamos ouvi-lo. Bom dia, Boni. Zileide, é um momento muito triste. O Silvio Santos, você está colocando ele no vídeo aí agora, é o exemplo da alegria. Eu acho que toda a tristeza que possa ter com a perda do Silvio Santos, vamos ter que respeitar essa figura incrível através do seu semblante sempre risonho, desse sorriso aberto, maravilhoso. O Silvio Santos, a história dele resume quem foi esse empresário extraordinário. Um homem que nasceu para negócios. Ele, lá aos 18 anos de idade, já era camelô. Eu encontrei com o Silvio Santos na Rádio Nacional. Ele era um locutor que tinha uma voz linda e eu já naquele tempo mostrava o carisma dele, porque as pessoas aplaudiam o Silvio Santos quando ele ia comercial. Ele não era nem apresentador ainda. A história do Silvio Santos, que sai um homem de camelô e monta um império, como é o SBT, é uma história única no mundo. Não há na comunicação mundial nenhuma história semelhante. Então, o Silvio Santos sempre foi único como apresentador, é único como empresário, e nesse momento o Brasil inteiro deve estar muito triste com a perda dessa pessoa extraordinária, e foi inclusive uma pessoa que ajudou muito a TV Globo, e eu devo muito ao Silvio Santos. Ele nos ajudou com as novelas, ele emprestou dinheiro para a gente pagar a folha. O Silvio Santos é uma pessoa a qual eu rendo toda a minha homenagem e compartilho com o Brasil a tristeza de perdê-la. Porque, Boni, ao falar da história da televisão brasileira, é claro que nós estamos falando da história de Silvio Santos. Ele revolucionou, ele trouxe um novo jeito de se fazer TV no Brasil. Por isso que vai ficar sempre essa ligação. Silvio Santos, televisão brasileira. Você concorda comigo, certo, Boni? Eu concordo. O Silvio Santos é um dos maiores apresentadores do mundo. Ele não só a maneira de apresentar, de conduzir o programa, não tem paralelo. Ele é um modelo internacional. Então, além do mais, a própria alegria do Silvio Santos e, pessoalmente, né, no convívio com ele, a humildade dele que ele tinha no relacionamento com as pessoas, é uma coisa fantástica. Essa relação que você fala, né, com as pessoas, ele tinha isso também com a família, porque nós vemos agora a continuidade de Silvio Santos através das filhas dele, que seguem com a história, que seguem com a obra de Silvio Santos. Agora, Boni, você conviveu com o Silvio Santos. Você tem alguma história, alguma particularidade que você gostaria de dividir com a gente nesse momento triste, mas também um momento de homenagem, de saudação a toda a obra do apresentador Silvio Santos? Claro, eu sempre tive uma ligação muito próxima com a Silvio Santos enquanto ele estava na Globo. E depois, quando eu saí da TV Globo, o Silvio Santos me convidou para trabalhar na SBT. Nós conseguimos até fazer um contrato, mas nesse contrato tinha uma cláusula muito interessante que mostra a personalidade do Silvio Santos. É que eu exigi que ele não interferisse na programação do SBT, no contrato. Ele assinou um contrato assim. Mas pouco tempo depois, quer dizer, algumas horas depois, ele me ligou muito claramente e disse: olha, eu tenho paixão pela televisão, esse é o meu brinquedo, eu gosto disso demais, eu não posso concordar com essa causa. Então eu falei: então vamos fazer uma rescisão. E fizemos um amigável e continuamos amigos, porque eu sempre tive que respeitar essa paixão que ele tinha pela comunicação, essa paixão que ele tinha por fazer televisão. E o SBT é um produto não só empresarial, mas é um produto artístico tipicamente padronizado pelo Silvio Santos. Eu quero deixar para as filhas dele o desejo de que continue com essa rede de forma competente, sempre pensando no modelo que o próprio Silvio deixou. E eu acho fundamental que a gente registre a importância de uma pessoa que sai com a condição financeira que o Silvio Santos saiu, até montar esse enorme e extraordinário império que vai além do SBT. Agora, Boni, o Silvio Santos tentou a política, não conseguiu. Azar da política, sorte da televisão brasileira, que continuou com o apresentador Silvio Santos. Olha, não há nenhuma incompatibilidade entre
o artista e a política. O Ronald Reagan, por exemplo, foi um grande presidente dos Estados Unidos. Ele empreendedor como ele era, podia se tornar um belo político. Infelizmente, a história não quis, mas eu acho que ele iria agitar bastante. O Silvio Santos não para, ele é um empreendedor contínuo, ele é um lutador, uma briga, foi um osso duro para a TV Globo vencer o Silvio Santos, muito difícil. Boni, você falou o Silvio Santos não para ainda no presente, porque, claro, as filhas de Silvio Santos continuam com o trabalho dele no SBT. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação nesse momento triste, particularmente para você que compartilhou da vida com o Silvio Santos. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, um bom dia na medida do possível e, claro, vamos sempre lembrar da alegria contagiante do apresentador Silvio Santos. Boni, muito obrigada. As filhas dele, meu total abraço, minha solidariedade e o desejo de que elas continuem essa obra maravilhosa. Sem dúvida, o nosso abraço, a nossa solidariedade também às filhas de Silvio Santos, à família de Silvio Santos, a todos os amigos de Silvio Santos e a todos os brasileiros que acompanharam a vida de Silvio Santos durante anos e anos nesse programa dele aos domingos. Um programa de show, um programa de música, um programa de competições e principalmente de muita alegria. É assim que Silvio Santos será lembrado. E mais uma vez, vamos conversar com Anselmo Caparica, que está em frente ao Hospital Albert Einstein, onde Silvio Santos estava internado. Anselmo, como está a movimentação agora aí no hospital? Por favor. Oi, Zileide, bom dia para você mais uma vez. Movimentação grande aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Nosso cinegrafista, o Jorge dos Santos, vai mostrar para vocês que já temos aqui muitas emissoras de televisão, muita gente chegando por causa dessa notícia tão importante, né? A morte do Silvio Santos. A gente percebe ali que em frente ao hospital nós temos alguns seguranças, né? Alguns curiosos também começam a chegar por aqui, né? Por causa da morte do Silvio Santos. Lembrando que o Silvio Santos morreu aos 93 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia 1º de agosto, segundo a assessoria de imprensa do SBT, para fazer exames de imagem. Mas aí ele permaneceu internado desde então e a informação que nós tínhamos é que, de fato, teve algumas complicações no estado de saúde do apresentador. 15 dias antes disso, viu, Zileide, ele já havia sido internado por ter contraído o vírus H1N1 e aí voltou rapidamente aqui para o hospital. A morte de Silvio Santos foi anunciada pelo SBT nas redes sociais, que o SBT deixou um texto em relação a isso, disse que o céu está alegre com a chegada do amado Silvio Santos, que ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família Bravanel também agradecendo aí pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Ele falou do sorriso largo do Silvio Santos, da voz tão familiar, que será sempre lembrada com muita gratidão. O Silvio Santos, que nasceu em 1930, na Lapa, no Rio de Janeiro, começou a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos, como camelô, iniciou na televisão na década de 60 e criou o programa Silvio Santos, que é muito marcante, claro, na vida de todos os brasileiros. Esteve no ar, né, Zileide, ao longo dos últimos 60 anos. É muito tempo, né, dentro da casa de todos os brasileiros, com passagens pelas principais emissoras até fundar o SBT em 1981. Vou falar para você, viu, Zileide, que eu tenho 40 anos, o Silvio Santos, claro, fez muita parte da minha vida, assim como de todos os brasileiros. Os programas mais marcantes para mim do Silvio Santos são os seguintes: o Topa Tudo por Dinheiro e também a Porta da Esperança. Ele sempre criava uma expectativa muito grande, né? As pessoas, inclusive, ele tinha uma interação que era muito especial com o auditório e com os brasileiros todos que estavam em casa. Então, a gente, claro, vai levar para sempre essas lembranças do Silvio Santos. É claro que é um dia muito triste, mas é um dia também de celebrar o legado do Silvio Santos, né, Zileide? Sem dúvida, Anselmo. Isso que você falou foi muito tempo na televisão, muito tempo na casa de todos nós. E, claro, cada um lembra de uma passagem de Silvio Santos, de um quadro do programa de Silvio Santos. E lembra principalmente do humor dele. Há pouco nós mostrávamos aquela imagem dele caindo numa cesta d'água, numa caixa d'água, e saiu gargalhando, e saiu brincando. Opa, o velho aqui ajuda o velho. Quer dizer, essa característica, esse humor de Silvio Santos. E é por isso que a repercussão não para. São políticos, são artistas
pessoas comentando, lamentando a morte de Silvio Santos. Eu tenho aqui a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Ele afirma: o Brasil perdeu hoje um dos maiores comunicadores da história da televisão. Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste. Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros. Quem também se manifestou sobre a morte de Silvio Santos foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele afirma numa rede social: com pesar, recebi a notícia do falecimento de Silvio Santos. Silvio deixa um importante legado ao povo brasileiro, não só por ter sido um dos maiores comunicadores da história do país, mas também por sua humanidade e bondade. Rogo para que Deus conforte seus familiares e amigos. Outra manifestação aqui de Rui Costa, ministro da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Com tristeza, recebi a notícia do falecimento do apresentador Silvio Santos, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira, símbolo de alegria e entretenimento. Silvio marcou gerações com seu carisma, talento e dedicação à comunicação. Sua trajetória, que começou com humildade, se transformou em um legado de sucesso notável. Os sentimentos de Rui Costa à família, amigos e admiradores. Que Deus conforte seus corações. Sua memória sempre será lembrada pelos brasileiros. Ele fala da humildade, o mesmo tom dado há pouco por Boni. Sim, a humildade, de onde saiu Silvio Santos para construir esse império que ele fez do SBT e que segue com as filhas. Quem também já comentou a morte de Silvio Santos é Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. Ele afirma: recebi com profundo pesar a notícia do falecimento de Silvio Santos, um ícone da TV brasileira e uma personalidade que marcou gerações com sua alegria e carisma. Sua contribuição para a comunicação e entretenimento do nosso país será lembrada para sempre. Eu tenho aqui uma informação com quem nós vamos conversar agora, por favor, ajudem. Sim, nós vamos conversar agora com uma companheira de Silvio Santos, que durante anos trabalhou ao lado dele, que, claro, quer homenageá-lo, quer lembrar de excelentes momentos de convivência com ele. É Mara Maravilha, que está no telefone conosco. Oi, Mara, nem vou te dar bom dia nesse momento tão difícil para você e para todos nós brasileiros. Mas você esteve de perto, esteve ao lado de Silvio Santos durante anos. O que você pode compartilhar com a gente? Mara Maravilha, por favor. Os meus sentimentos a todo o Brasil, porque o brasileiro sabe que o Silvio Santos literalmente é coisa nossa. Como ele anunciava tantas vezes, é o nome de muitos colegas, e a Mara é coisa nossa, a Sônia Lima é coisa nossa, o Silvio Santos, Brasil, é coisa nossa, é aquele familiar, não é só o comunicador, ele é da família de todo brasileiro. E meus sentimentos a toda a família brasileira por estar dando até logo para esse familiar, que o Silvio, ele é familiar. E também a dona Iris, meus sentimentos, as meninas, toda a família, todos os colegas do SBT, e eu particularmente com a minha história. Mara, desculpe te atrapalhar um pouquinho, é que você falou de uma característica tão singela de Silvio Santos, que é esse: Mara Maravilha é coisa nossa, Eliana é coisa nossa. E Silvio Santos, Mara, ele abriu espaço para tantos artistas, ele dividia esse carisma dele com vocês, artistas, dando oportunidade para todos. Olha, minha colega, deixa eu te falar. O Silvio tem uma família muito estruturada, as meninas, a Renata, a Dani, a Rebeca, a Patrícia, a Cíntia, a Silvia, com tantas meninas ali, ele vendo crescer, mesmo assim, o coração dele tão generoso, ele dava o amor para mim, me deu oportunidade, a própria Eliana, a Maizinha, a Larissa, a Manuela, então era a pessoa de generosidade. E eu tenho, Silvio, mais do que um patrão, eu costumo dizer que ele é um patrão. Então, para mim, ele não está morrendo. O Silvio não morre.
O Silvio dá um até logo para a gente. E até o dia, ele como um judeu, sabe que o sábado é um dia especial. E hoje é sábado. Eu sei que nós estamos perdendo, mas tem uma palavra que diz assim, muitas vezes morrer é lucro e viver para quem está em Cristo é lucro. E o Silvio era uma pessoa também que eu tinha o amor de Cristo no coração dele, mesmo sendo um judeu. E eu, tudo que eu sou, tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus. E é esse homem chamado Silvio Santos, o nosso Silvio Santos, o Tenor Abravanel. O que eu tenho não só materialmente, artisticamente, mas eu tenho também de formação do meu caráter. Um homem generoso, um homem onde sempre viu o próximo como melhor do que ele. Então, esse é o nosso Silvio, que com certeza não vai morrer nunca nos nossos corações. Eu me lembro de momentos no palco, onde a gente tinha uma sinergia, uma química, mas eu me lembro também de momentos nos bastidores, onde ele vinha, me dava conselho. Mara Maravilha, você é Mara Maravilha. Nunca perca os seus valores, nunca perca a sua garra, e é isso que eu levo para o Silvio. Sem dúvida. As pessoas mais importantes da minha vida aqui, que são a minha mãe, a minha avó, meu padrasto e o Silvio Santos. Mara, muito obrigada. Eu acompanho, vejo a sua emoção do lado de cá e é realmente isso que você disse, Mara, há pouco. Silvio não morre. Por vocês crescessem com ele, é isso que será lembrado por todos nós. E agora, Mara, muito obrigada por sua participação. Silvio não morre. Ele vive eternamente com a sua alegria no nosso coração. E eu sou maravilha graças a esse nome, Silvio Santos. Mara, muito obrigada por você estar aqui nesse momento, dividindo os momentos que você teve com o Silvio Santos. Muito obrigada, querida. Te amo, Silvio. Todos amamos o Silvio, Mara. Muito obrigada. Bravanel, eu amo a família Bravanel. Todos amamos, Mara. Beijo. Um beijo, querida, para você. Muito obrigada. E eu vou chamar agora, eu volto lá para o É de Casa para chamar a Maria Beltrão. Maria, como repercutiu aí a morte de Silvio? Vocês que estão aí desde cedo, de repente nós entramos no É de Casa com essa notícia triste, uma notícia que ninguém gostaria de dar, mas eu sei que você está aí também acompanhando toda essa movimentação e aí eu gostaria então de conversar com você agora. Por favor, Maria. Zileide, você sabe, né, eu estou aqui com Isabel Teixeira, que acaba de chegar, a Vanessa já estava com a gente, e realmente, como nós já estamos falando do ícone da televisão brasileira, do maior comunicador, acho que nós já tivemos, todo mundo aqui tem uma sensação de grande intimidade, então esse é um choque nacional, esse é um luto nacional. Quando a gente fala de Silvio Santos como o maior comunicador desse país, a gente lembra que esse talento veio desde o tempo que ele era camelô e ele inventou um jeito de vender capa de título de eleitor, ele inventou um jeito de vender caneta, ele começou a soltar voz, fazer truque de magia, e aí um produtor falou, esse cara aí tem talento, esse homem aí põe música nas barcas, e o talento dele, a capacidade de comunicação, como ele mantém o público na mão, mantinha esse público na mão, é uma coisa impressionante. Eu estava aqui com a Isabel Teixeira, eu falei, Isabel, você conheceu o Silvio Santos pessoalmente? Ela falou, não, mas sim. Sim. Muito, né? Imagina. Intimamente, né? E faz parte da nossa formação cultural, né? Todo mundo conhece. Eu entrei aqui há uns 25 minutos atrás e me deu uma emoção, assim, porque eu olhei todo mundo que está aqui, né, fazendo esse programa aqui, todo mundo aqui é comunicador. Aí eu olhei para vocês sentados aqui, assistindo essa notícia, falei, gente, a gente está vivendo um momento muito histórico, porque é uma perda irreparável, mas, ao mesmo tempo, é a consciência do quão importante esse homem foi para a nossa cultura. Então, é um ganho de consciência de todos nós. Eu tenho certeza que, para a Rita,
tem uma história com ele, que você, Thiago, tem, que todo mundo aqui tem, ou de infância, ou da casa da minha avó, eu e meu avô rindo com ele. Memória Todo mundo afetiva tem. também, né? Isso nos une, né? A gente está unidos hoje no Brasil. Não, eu digo, é um dia de luto nacional, né? É a notícia que ninguém gostaria de dar. Todos nós somos íntimos do Silvio Santos. Ele inventou um jeito de fazer programas de auditório no Brasil. Ele era um maestro da multidão. Eu me lembro quando a tradição, a Escola de Samba aqui do Rio de Janeiro, fez uma homenagem ao Silvio Santos. Eu até não podia fazer entrevista com ele, ele me mandava beijos. E eu fiquei tão emocionada com isso. Ele pegou ali no setor 1, que é a arquibancada popular da Marquês de Sapucaí, ele, ali na concentração, olha lá ele, sendo homenageado pela tradição. Gente, ele fazia o que queria com aquela arquibancada. Ele dizia, agora só esse lado canta, agora esse lado canta. Ele tinha o público na mão, porque ele era um homem do público. Ele não tinha medo de ousar, ele era brilhante. E como ele dizia, 95% das decisões que ele tomava pela intuição. Os outros diziam, não faz isso não, é muito arriscado. Aí ele... É arriscado? Vou fazer. Você já teve com o Silvio Santos, já ganhou até prêmio lá no palco do Silvio Santos. Que memória você tem? Tive a honra de receber pelas mãos dele. E quando eu ganhei o troféu imprensa pelo trabalho que eu fiz em Amor à Vida, ele não é imediatamente que você recebe o prêmio, a Globo precisa liberar e tal. Eu acho que 2 anos depois eles me liberaram, eu estava viajando. E eu falei, eu vou largar tudo, eu quero receber das mãos do Silvio, assim. Então, foi um momento muito importante na minha carreira, na minha trajetória, na minha vida, porque eu queria me encontrar com o Silvio Santos, assim, foi muito especial. Eu vou chamar agora a Ju Massaoka, que ela está em frente ao Hospital Albert Einstein, lembrando que o Silvio Santos estava hospitalizado, estava internado há 17 dias, e ela está com um boletim médico que acabou de sair, para a gente entender o que houve, né, durante essa trajetória, essa internação do Silvio, até, infelizmente, a sua morte hoje. Bom dia, Ju. Bom dia, Maria. Pois é, eu estou aqui na frente do Hospital Albert Einstein, o boletim médico acabou de sair. O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50 da madrugada, em decorrência de uma broncopneumonia após a infecção por H1N1. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos os brasileiros que sofrem com essa perda, né? Importante informação da Ju Massaoka, porque a gente tinha informação que o Silvio Santos tinha sido internado em julho com H1N1. Mas depois ele voltou para casa. E desde essa nova internação, né, Ju? Exato. Agora, 17 dias, não se sabia o que estava acontecendo. Aí você viu que houve realmente uma evolução para a pneumonia, infelizmente, 93 anos. E é impressionante, né, Ju, a trajetória desse homem, a força desse homem. Ele ficou durante 60 anos na televisão brasileira, na nossa telinha. Foi descoberto primeiro para o rádio, depois foi para a nossa TV. E Ju Massaoka traz, Maria, então, em primeira mão, aí o motivo, né? Você pode repetir, Ju, por favor? Então, foi uma pneumonia, foi um quadro de pneumonia que levou ao nosso Silvio Santos? É isso, uma broncopneumonia, né? Foi uma... Exato, ele morreu em decorrência de uma broncopneumonia que aconteceu após essa infecção por influenza H1N1. Morreu hoje às 4h50 da manhã o Silvio Santos. Eu estou aqui na porta do Albert Einstein, a imprensa já está chegando, algumas pessoas, a gente já começa a perceber uma movimentação, porque esse comunicador tão querido, tão amado por todos os brasileiros, movimenta mesmo e deixa muita saudade, deixa um legado impressionante, como vocês estavam falando aí, são 93 anos, né, de uma vida, 60 anos na televisão, mas ele começou antes, como você falou aí, como camelô, né, fazendo acontecer, né, não teve tantas oportunidades assim no início e fez a sua própria carreira, fundou um canal de televisão e faz parte hoje aí da vida de tantos brasileiros. Mas se tem uma pessoa que faz questão de dizer que foi muito influenciada pelo Silvio Santos, é o Marcos Mion, com quem eu vou conversar agora. Sempre quando eu estou no programa do Mion, volta e meia ele faz uma menção ao Silvio Santos, volta e meia ele imita um gestual, fala um bordão, né, Mion? Você bebeu dessa água como todos nós, você comanda um auditório lindo e com muita maestria, mas você faz questão de dizer que esse foi um mestre para você. Bom dia. Bom dia, Maria. Peço desculpas que eu estou sem a imagem do estúdio, então mando um bom dia, um beijo para todos que estão aí. Uma manhã que a gente não vai esquecer. Eu acho que nenhum brasileiro vai esquecer o dia de hoje.
assim como essas grandes notícias que tomam a gente, assim, de supetão, né, que pegam a gente no susto, a gente sempre lembra, né, onde a gente estava quando ouviu aquela notícia. E, como você mencionou, o Silvio, ele não só é uma inspiração, porque eu sinto... Então, é meio como que fazer uma breve homenagem ali em alguns detalhes para deixar, a partir de agora, então, para deixar essa arte, esse espírito e o nome do Silvio para sempre vivos, assim, porque, sem dúvida nenhuma, sempre fez parte da nossa vida e agora entrou para a nossa eternidade. Ô, Mion, a gente mostrou você, eu sei que você está sem retorno aí de vídeo, como a gente chama, mas a gente mostrou você novinho ao lado do Silvio Santos. Passar alegria ao público brasileiro. Então, ele ria de si, ele não se levava a sério. Isso era uma marca registrada de alguém que sabia que esse povo precisava sorrir. Então, eu achei bonito também que hoje, na declaração do próprio SBT, festa no céu, hoje é dia de alegria, porque era assim que ele se via, né? Então, eu acho bonito também essa maneira de encarar esse senso de serviço, passando por levar alegria, levar gargalhada, levar sorriso para o povo brasileiro. Eu acho que por isso ele causava uma identificação maravilhosa e que vocês, que também são maestros de auditório, levam para o nosso Brasil essa alegria, essa energia, né, do auditório, que é tão importante. Esse é o maior objetivo meu objetivo como comunicador. Eu sempre falo que a gente tem ali no Caldeirão uma missão muito séria de levar alegria para as pessoas, porque essa alegria ela se transforma em esperança. Se você não está alegre, você não consegue acreditar em dias melhores, você não consegue acreditar que o que você está sentindo... Gato e suspensório, então tinha todos aqueles mitos que a gente ouve do Silvio. E eu entrei ali no camarim, ele não estava fritando bife, e a gente conversou ali brevemente, assim, e eu lembro que eu ficava observando as coisas mais simples, porque o Silvio é essa figura maior do que a própria vida. Então, o Silvio pegou um copinho de água plástica, eu falava, cara, olha o Silvio pegando um copo de água plástica. Aí ele botou um negócio na tomada, e eu falava, olha o Silvio botando não sei o que na tomada. Aí ele levantou e fez assim eu lembro disso perfeitamente, fez assim com as costas, assim, um pouco. Eu falei, olha o Silvio alongando. Aí você fica ali olhando tudo e fica registrando cada momento. Estou sofrendo como ser humano, por conhecer a família, por imaginador. Aproveito para mandar um beijo enorme para Dani, para a Patrícia, para a Rebeca, para a Renata, para a Cíntia, para a Silvia, para toda a família, para todos os familiares. Então eu sofro sim como ser humano. Mas como fã, parece que não é uma notícia real, não é uma coisa real, porque o Silvio sempre existiu e sempre vai existir. É quase como se não fosse humano, assim, de tão forte que é a imagem dele. Então, hoje é um dia de sensações mistas, mas acima de tudo a gente tem que entender que hoje é um dia inesquecível, assim, é um dia que todo mundo tem que guardar e reverenciar. Acho que todo mundo, poxa, quando você é chamado para ir para o lado do Senhor e o Brasil para e chora, é porque você fez sua missão direito, é porque você foi um bom homem. E se o Brasil inteiro puder fazer uma oração para o Silvio, para a família, eu tenho certeza que a gente vai estar devolvendo um pouco de toda a alegria que ele dedicou a sua vida inteira para nos dar. Hoje é dia de oração e homenagem. Mion, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Mais sucesso e luz para você, obrigadíssima. Foi o que a Isabel falou, hoje é um dia histórico. Hoje é um dia que entra na história, por uma perda sim, mas ele nos deixa, mas entra para a eternidade, né? Esse legado fica, esse é um legado indelével. Isso é um homem que é o retrato do nosso Brasil. E o Mion falou, Vanessa, você estava contando quando foi receber o troféu imprensa, né? O Mion falou que como ele foi recebido pelo Silvio. Isso você estava falando de uma conhecida sua também, que foi entrevistar o Silvio. O Silvio era aquele tipo da figura pública que ninguém se decepcionava. Sabe a figura pública que você fala, pô, deve ser simpática, aí vai conhecer a pessoa, pô, é metido. Ele era uma simpatia, não é? Muito simples. Doce. Me recebeu super bem. E eu ficava olhando assim, nossa, olha a altura do Silvio, olha. Olha o microfone do Silvio, né? Que era outra marca, né? Gostar no Silvio, Não, eu ia querer tocar no Silvio, nunca toquei no Silvio. Não, e não só, né, no vídeo, como a gente acompanhou tantos anos, principalmente aos domingos, quando a gente fala sobre a cultura do brasileiro, acho que qualquer música que toca do Silvio Santos faz parte de uma brincadeira da família, ou então até mesmo imitar o Silvio Santos. Sim. E essa simpatia
não era só no vídeo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e na época não tinha câmera, mas isso, câmera fotográfica, né? Isso foi em 2004, 2005. Antes de trabalhar mesmo no ar, eu entrei no ar em 2007, mas antes eu tinha que conhecer tudo que era de televisão. Sim. E trabalhei com a Sônia Abrão. Eu acompanhava os repórteres nas ruas para saber como é que funcionava. Pegar o microfone, falar. E quando eu conheci ao vivo o Silvio, é exatamente isso. Você olha para o Silvio, você olha para ele. Será que aquela voz que ele fala é de verdade? É de verdade. É tudo igual, né? E aí ele me perguntou, porque ele falou assim, o que você faz? Né? Eu falei assim, eu trabalho aqui hoje, mas eu quero ser comunicador igual o senhor. Aí ele falou assim, você sabe pegar no microfone? Eu falei assim, eu sei, peguei no microfone. E aí ele me ensinou uma das coisas que eu faço até hoje aqui na Globo, que é exatamente, né, da maneira como ele sempre estava ali presente no vídeo, que ele falou né, naquela época, Tiago, não fica chapado no vídeo. Chapado no vídeo é ficar de frente, né, a câmera ali mostrando você, mas chapado. Coloca um pouquinho de lado, senta na sua perna e mostra o que o seu coração quer dar para todo o Brasil. Ai, que bonito. Eu Ai, que nunca lindo. me esqueci disso. Que bonito. Se você reparar e assistir no Globoplay, eu tô sempre um pouquinho de lado, porque eu lembro desse dia. E aí, infelizmente, eu não tinha uma câmera para gravar isso, mas o meu coração gravou e é eterno. Então, todas as vezes quando eu falo desse momento, dessa passagem que eu tive com o Silvio Santos, aprendendo tudo de televisão, eu lembro daquele dia, a gente em frente ao cabeleireiro dele, né? Naquele momento, quando existia a televisão, de ir atrás de um famoso e tal, eu com um repórter, aprendendo muito, e aí ele ali conversando comigo. Então, essa simpatia, como a Vanessa comentou, era no vídeo e fora do vídeo também. Eu acho que nós já estamos com a rainha da nossa TV brasileira, Ana Maria Braga, na linha para conversar com a gente sobre essa perda, né? Que, sem palavras, né? O que significa o Silvio Santos para a gente. Ana, você nos ouve? Eu não estou ouvindo a Ana Maria. Alô, alô. Oi, Ana. Oi, Maria. Oi, meninas. Oi, meninos. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Ana, eu queria que você, que essa Olha, eu não estou tendo seu retorno aqui pelo telefone. Você não está nos vendo ou não está nos ouvindo? Ela não está ouvindo. Eu acho que ela está ouvindo com atraso. Eu não estou escutando você. Isso. Ah, vamos tentar daqui a pouco, Paty? Tá, agora veio. Veio? Veio, agora estou escutando. Ô, Ana. Oi, meninas. Oi. Ô, Ana, a gente sabe que comunicação é uma arte, e é uma arte que você domina muito bem, né? E todo mundo que fala do Silvio Santos diz, ele era um fenômeno da comunicação e da empatia, né? Então, o que representa, né? A minha pergunta é essa, o que representa essa perda e que tamanho tinha esse ícone? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, eu acho que o Silvio Santos permeou a nossa juventude, né? Uhum. E eu nem sabia na época que eu queria ser uma apresentadora de televisão, né? Uma comunicadora. Mas eu sempre fui fã número 1 do Silvio Santos, né? Como empresário que foi, né? Que eu acho que ele não só... Eu acho que o segredo do Silvio foi esse, né? Além de toda a comunicação que ele tem, a facilidade que ele sempre teve de falar com o público, e como a gente viu aí agora mesmo, né? De se comunicar com uma avenida na época do carnaval e fazer todo mundo fazer o que ele dizia com aquela voz inconfundível. E ele fazia isso com a televisão com o Brasil inteiro, né? E eu sempre fui admiradora dele. E quando eu comecei na televisão, eu tinha ele mesmo que no subconsciente, sabe, Maria? Uhum. O ideal seria falar com o povo, né? Uhum. E como é que se faz isso, né? Qual é a arte, né, de ter, sem ter o carisma do Silvio Santos, mas qual é a arte que se tem para conseguir falar no coração de todo mundo, em todas as casas, de qualquer classe social, né, e poder transmitir aquilo que você acredita que é como ele, né, alegria, felicidade, né, conhecimento a respeito das coisas, né, e mexer com uma situação, às vezes, que o Brasil nem sempre esteve nos melhores momentos, né? E ele nunca deixou de fazer isso, né? Uhum.
Então, eu acho que ele é um grande professor nosso, de vocês, meu, né? Sim. E que a gente sente uma dor muito grande quando imagina que não o teremos mais, né? Na televisão, fazendo a arte que ele sempre fez magnificamente. Acho que é uma perda de todos nós, brasileiros. Ô, Ana, você sabe, você está falando esse negócio da comunicação, né, da empatia, do carisma, é um negócio assim que às vezes é até difícil explicar. E eu me lembro, quando você começou em televisão, uma amiga minha me ligou e falou assim, Mariazinha, tem uma loura à tarde na TV, que o que ela fala a gente quer comprar, o que ela fala a gente quer fazer, ela fica a tarde inteira ali, você não pode deixar de assistir. Então, eu acho que tem uma coisa, né, Ana? Eu acho que o Silvio traz e nos ensinou, talvez, e que você tem e daí sobra, que parece que é uma pessoa que a gente conhece. Parece que é uma pessoa... Não é? Essa intimidade que a pessoa parece que mora, né? Está deitada na tua cama, não sei explicar. E você tem isso, o Silvio tem isso. Como é que funciona, né, a cabeça de um comunicador que entra na casa dos outros, né? Eu acho que essa é a pergunta filosófica que eu me faço, que é uma comunicação que você tem, esse grande, gigante Silvio Santos tinha, Ana. Eu acho que é uma responsabilidade danada, viu, Mariazinha? Uhum. Porque se você faz... Eu encontro muitas pessoas, inclusive, que devem dizer isso para vocês também, né? Que falam, nossa, né, você falou aquilo, e acreditam, né? Uhum. Graças a Deus, né? E acreditam na gente. Acho que a única coisa que eu não consegui fazer de verdade ter a capacidade de montar um baú da felicidade como ele teve. Esse é o grande empresário, né? Que foi, ele tinha uma visão de 360 graus de tudo, né? Então ele comandava tudo isso aí, não só com toda a maestria dele, né? Mas que também conseguiu ter uma televisão própria que não é para qualquer um, né? Em qualquer país, né? E fez isso com sorriso nos lábios o tempo inteiro. Mas eu acho que é responsabilidade mesmo. É muita responsabilidade, né, que tem que ter o comunicador, a pessoa que fala na TV. E o Silvio Santos se manteve 60 anos na frente da TV. É muita responsabilidade, é muito bonito. Ana, eu te agradeço muito por ter vindo falar com a gente. Você é o nosso selo de qualidade. Muito obrigada. Obrigada, viu? Um beijo a todos aí. Bom trabalho, tá bom? Bom trabalho. Um beijo gigante. Você sabe que eu estava lembrando, né, que o Silvio, quando começou, Isabel, como camelô, ele falou assim, bom, eu sou um homem de venda, eu quero que seja vender sonho, que seja vender o que for. E aí chamaram ele para a rádio, mas o salário dele maior continuou sendo durante muito tempo como vendedor, porque ele tinha uma lábia, ele falou, não vou largar o meu... Você podia não estar assistindo, passar e uma hora você para. E não sei por que a gente ria. E a alegria une um povo, né? E hoje tem uma tristeza unindo o povo, mas ao mesmo tempo para lembrar de um homem que uniu o povo pela alegria. Tem coisa melhor? E a TV Globo divulgou uma nota oficial sobre essa perda, esse luto que a gente está vivendo hoje. O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo que ele fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e aos fãs. Essa é aí a nota da TV Globo, do Grupo Globo, aqui para a família. Zileide Silva, você tem mais detalhes e informações para a gente? Tenho sim, Maria, mas eu só queria recuperar uma frase que você disse há pouco, que todos temos a impressão de que Silvio Santos era o nosso companheiro, era o nosso amigo. Você falou, acho que isso traduz realmente o que todos os brasileiros sentem, acompanhando o Silvio Santos durante anos e anos na televisão, mas com o carisma dele, ele tornou essa relação tão próxima que parecia exatamente isso. Opa, eu sou amiga de Silvio Santos. E eu, Maria, tive a oportunidade de trabalhar com o Silvio Santos. Eu trabalhei no SBT, encontrei com ele algumas vezes. Isso que a gente via
O Silvio Santos, que nós acompanhávamos aos domingos, era o Silvio Santos lá do SBT, lá da Vila Guilherme. Era sempre essa simpatia, esse carinho, esse cuidado com todos os profissionais. E é por isso, claro, que a repercussão da morte de Silvio Santos é acompanhada por todos. Eu tenho agora o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa rede social. Ele teve essa foto que vocês acompanham agora, de mãos dadas com Silvio Santos com aquela gargalhada, Lula sorrindo, e Lula afirma: Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país. Carioca, filho de imigrantes, Cenoura Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores, financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos, de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas colegas de trabalho, como carinhosamente chamava as telespectadoras. Com seu talento e carisma, lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos, Lula afirma, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. E aí Lula encerra: meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas 6 filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil. E nós retornamos agora lá para o Hospital Albert Einstein, onde está o repórter Anselmo Caparica, e ele está ao vivo com o apresentador Otávio Mesquita, na frente do hospital. Otávio Mesquita, que também teve uma parceria de anos com Silvio Santos. Anselmo, por favor, suas informações. É isso, viu, Zileide? Estamos aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Estou aqui ao lado do Otávio Mesquita. Ele estava aqui muito consternado, né, Otávio? Como é que você recebeu essa notícia? E queria que você falasse da importância do Silvio, não só para a televisão, mas na sua vida também. Bom, eu vou tentar ficar tranquilo, porque a coincidência foi que eu vim para o Einstein ontem com a minha mulher, que veio fazer uns exames. E aí hoje eu acordei de manhã, soube dessa história que me deixa triste, estava lá no quarto. E eu posso só dizer para você que se eu estou no ar onde eu estou hoje, eu devo ao Silvio, que sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa, simples, e acabei tendo uma relação com ele já há mais de 30 anos, porque ele sempre cortava o cabelo no Jaça, e eu ia lá invadir, e, entendeu? A relação que eu tinha com o Silvio era uma coisa muito, assim, emocionante, porque, eu repito, era uma pessoa extremamente simples. E aí, eu só digo para vocês, quando eu era criança, eu tinha 7 anos de idade, em frente a uma loja chamada Ducal, que não existe mais. Eu encostei na loja, em cima da televisão, e falei assim: um dia eu quero ser apresentador e amigo do Silvio Santos. Então, ele sempre foi uma pessoa, eu estou até mais tranquilo agora para falar das coisas boas. Aí um dia que ele disse para mim, quando eu fui fazer o meu programa lá, ele falou assim: Mesquita, você é uma pessoa que vai ter uma idade maior, mas você hoje, na época eu tinha acho que 30 e poucos anos, eu percebo que você é uma pessoa extremamente alegre. Parece um pouquinho comigo, porque quando você tiver mais de 60, hoje eu tenho 65, continue sendo alegre. Então isso me deixou extremamente especial. E eu fiquei muito amigo dele, invadi o programa. Quando eu invadi, foi umas coisas muito legais. Então, se eu estou, devo a ele. E a coincidência é que eu estou aqui porque tem 2 pessoas que me colocaram na televisão. É da família Saad, da Bandeirantes, e o Silvio. Então, de repente, eu acho que ele está sendo recebido lá em cima pela família Saad, por todos nós que amamos ele. Basicamente é isso. E você falou do carinho, da generosidade do Silvio, que mandava uns recados para você, e que você tem tudo isso guardado, Otávio? Na verdade, ele manda... Para você ter uma ideia, quem é Silvio Santos, quando eu estrei no domingo, sei lá, 20 e poucos anos atrás, eu recebi um bilhete que está na minha casa, está guardado, dizia assim: Otávio, parabéns por você estrear um programa aos domingos aqui no SBT. Eu gostaria de saber se você quer que eu vá na sua estreia. Se você quiser, eu vá. Olha isso, como é que Silvio Santos pode colocar isso para mim? Era simplicidade. Então, isso é uma coisa que está no meu coração. Eu, quando fui fazer uma reportagem lá, nos bastidores do SBT, há muito tempo atrás, eu invadi ali a porta onde estavam os ternos dele. Eu meio que, no bom sentido,
estava aberta, estava fazendo um programa lá em cima e a porta estava aberta. Aí eu fui lá e peguei um paletó. Surrupiou um paletó? Surrupiei um paletó do Silvio para deixar no meu coração. Aí coloquei esse paletó num quadro e depois de um ano eu fui lá no Jassa e pedi para ele assinar. Aí ele falou, mas Mesquita, onde é que achou isso? Eu falei, achei de sem querer e tal. Aí ele pegou, essa coisa sua, né? Deu risada e assinou. Então imagina você, eu tenho o paletó do Silvio, eu tenho as coisas que ele... Sabe, é uma coisa especial. Então, o Silvio Santos é uma pessoa extremamente simples, com todos os apresentadores, não é só comigo, com todos os apresentadores. E se eu estou onde eu estou, eu devo a ele, que está lá em cima. Queria que você falasse pra gente, Otávio, você como apresentador, tanto tempo na televisão, o que o Silvio tinha de especial? Como é que ele conseguia ter essa interação tão diferente, tanto com o auditório como com as pessoas em casa, né? O que você aprendeu como apresentador com o Silvio Santos? Uma coisa que ele me ensinou muito, às vezes eu fazia algumas coisinhas erradas, e por incrível que pareça, às vezes a gente fala por telefone. Quando eu fazia alguma coisa, eu ligava para ele direto. Eu tenho até o telefone dele hoje, claro, não atende já há muito tempo. Mas ele era uma pessoa muito simples, a gente conversava, enfim. Então, uma das coisas que aconteceu um dia, que eu brinquei, e aí eu acabei ligando para ele para falar de um outro assunto, ele me atendeu. Eu tinha um telefone direto, ele fica na casa dele, parece no escritório e tal. E aí ele começou a me dizer, olha, que bom que você ligou, porque eu vou te contar umas coisinhas. E falar umas coisinhas para me ajudar. Faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. Então, para você ter uma ideia, há mais de 5 anos, que ele falou assim, um dia você tem que deixar o cabelo branco, tem que deixar a barba branca. E eu repito, né, você é uma pessoa, um moleque no bom sentido, e é velhinho, né? Então, sabe, era isso que ele fazia. Então, o Silvio é uma pessoa extremamente simples, repito para vocês, com todo mundo. E, enfim... Tem até uma cena que eu repito aqui, se vocês quiserem entrar, entra no site aí, Otávio Mesquita Silvio Santos, ou Silvio Santos Otávio Mesquita, eu invadindo, e tem essa cena, quando eu invadi lá o programa dele, e aí ele falou brincando assim, mas como é que você invadiu aqui? Eu falei, Silvio, vem aqui gravar, eu vou te mandar embora. Eu fiquei chorando e você... Brincadeira. Então, esse é o humor do Silvio, né? Ele gostava de fazer umas pegadinhas. O Silvio sempre teve bom humor. E sempre lá no Jassa, ele dava umas dicas para mim, e ficava sentado fazendo assim. Então, olha, gente, eu tô aqui... Eu quando acordei aqui no Einstein, eu fiquei, acho que 1 hora, emocionado, chorei, mandei um beijo para ele. E agora eu pergunto, por que eu estou aqui dentro, ao lado dele, quando ele me levou para cima? Então, se eu estou onde eu estou, repito, devo ao Silvio. Otávio, muito obrigado. Está aqui o Otávio Mesquita, apresentador. Gentilmente nos atendeu aqui em frente ao Hospital Albert Einstein. O hospital, inclusive, divulgou um boletim médico com informações, obrigado, Otávio, sobre a morte de Silvio Santos. Diz que ele faleceu às 4h50 da manhã em decorrência de uma broncopneumonia por causa do vírus H1N1. Lembrando que o Silvio estava internado aqui no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º de agosto. 15 dias antes, ele já tinha sido internado justamente por ter contraído o vírus H1N1. Recebeu alta e pouco tempo depois voltou aqui para o hospital. A assessoria de imprensa do SBT, naquele momento, informou que ele tinha vindo aqui no hospital para fazer exames de imagem. Mas desde então, ele continuou internado e hoje a gente recebe essa notícia muito triste de que o Silvio Santos nos deixou. A gente tem aqui muitos colegas de imprensa, bem mais do que a gente tinha há meia hora, que foi a última vez que nós conversamos, viu, Zileide? E também uma segurança reforçada, afinal, é um acontecimento muito importante, é o maior comunicador da história do Brasil que nos deixa hoje. Volto com você, Zileide. Muito obrigada, Anselma, a você, e obrigada ao Otávio. E aí eu boto a Maria Beltrão aqui na roda novamente, porque, Maria, há pouco o Otávio falava da simplicidade de Silvio Santos. E além da simplicidade, eu gostaria de lembrar também da generosidade desse apresentador, desse enorme apresentador que sempre abriu espaço para artistas, para jornalistas, enfim, ele queria todos juntos com ele. Isso é uma característica muito grande de Silvio Santos, que foi lembrada agora por Otávio Mesquita, foi lembrada por tantas outras autoridades, inclusive pelo presidente Lula. E aí, Maria, eu devolvo então para você, para nós continuarmos aqui com esse bate-bola, com essa homenagem a Silvio Santos, esse comunicador que, sem dúvida, vai continuar com a gente para sempre. Maria. Isso aí tem gosto de eternidade mesmo, né? Mas essa simplicidade, essa generosidade é que faziam também a grandeza desse homem, né? Admirados por todos. E, Leide, outro beijo para você. Te admiro demais também, minha querida amiga.
A gente vai conversar agora com um dos artistas mais geniais que eu conheço, muito famoso pelas suas imitações, que são, na verdade, grandes homenagens. E Silvio Santos era uma grande inspiração. Eu estou falando do Marcelo Adnet. Querido amigo, se foi aí, né, uma grande fonte de inspiração para você e tantos outros artistas. Bom dia. Bom dia, Maria, querida, maravilhosa. Olha, claro, o Silvio é uma das maiores referências de televisão brasileira, de entretenimento, de apresentador popular, engraçado, trabalhador, né? Aquele camelô carioca que venceu na vida com a sua alegria, né? Mas nesses momentos difíceis de partida, eu acho que fica todo esse legado dele, né? Eu acho que é um cara mais imitado do Brasil. O Silvio Santos é simplesmente a figura mais imitada do Brasil inteiro. E acho que essas imitações, essas histórias vão deixar ele vivo para sempre, né? A minha filha, que tem hoje 3 anos de idade, provavelmente vai conhecê-lo, não pelos programas dele ao vivo, mas por tudo aquilo que a gente fala dele, por tudo aquilo que se leva adiante, né? E a vida é bonita porque ela acaba. Se ela fosse eterna, a gente não daria valor aos pequenos momentos, a cada dia, a cada instante. Então, o Silvio Santos é assim... Quando a gente fala do Silvio, acho que a gente sente ainda a presença dele, que é muito forte, né? E queria também deixar aqui um abraço apertado para todos os amigos e familiares dele por esse momento difícil. Mas fica assim, além de, claro, uma tristeza, né? Acho que fica uma alegria por tudo que ele deixa. Do humor. E até isso o Silvio tinha. Ele sabia a hora de falar, não falar. Ele sabia a hora que ele podia provocar uma gargalhada, se ele fizesse um xiste. Ele tinha, como eu digo, um controle de público, que quem é de comunicação entende, absurdo. E isso é uma arte, né? Vocês do humor têm isso. É uma arte e é para poucos. E ele tinha isso também. Tinha muito. Não, o humorista, ele normalmente sai quebrando, né, as coisas, quebra a quarta parede, quebra a lógica. E o Silvio conseguia manter, ele era um apresentador incrível e também tinha o humor dentro, né, como ferramenta. Ele é muito engraçado, né? Tem vários momentos do Silvio super engraçados que ficam para sempre na nossa memória, né? E também, como sambista, eu lembro de uma das maiores homenagens ao Silvio Santos, que foi o samba, né? A homenagem que ele recebeu na Sapucaí da Tradição, se eu não me engano, né? Da Escola Tradição, que fez aquele samba lindo, histórico para o Silvio Santos também, que prova que o cara, um apresentador de TV do Rio, que adotou São Paulo, e que ganha homenagem no maior palco do samba do mundo, né? Na Sapucaí, provando que esse cara joga nas 10 mesmo. Ele é comunicador, mas ele é engraçado, e ele faz história como empresário, como figura pública, como tudo, né? Uma figura muito especial e que agora a gente vai começar a olhá-lo em perspectiva, né? Tudo que esse cara construiu em tantas décadas, sua colaboração para a TV e para a sociedade brasileira como ela é, né? Informal, alegre. Eu acho que sinto o Silvio muito vivo, tenho certeza que tudo isso, todos os registros e memórias que a gente tem vão fazer com que ele fique aqui por muito tempo, muito tempo. Adnet, querido, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Um beijo carinhoso dessa fã. Beijo. Tem que fazer um intervalo rapidinho, mas o É de Casa volta já já. Estamos de volta com o Seu É de Casa e o programa se transformou numa edição especial. Depois da notícia da morte do Silvio Santos, estamos aqui reverberando essa notícia que causa choque, claro, em todo o país. E eu vou conversar agora com ela, que é uma presença luminosa a cada domingo, no Domingão do Hulk, a Lívia Andrade, e ela que trabalhou durante muito tempo, muitos anos com o Silvio Santos, e pode falar muito dessa convivência, como era estar com ele, o jogo de cena com o Silvio Santos. Lívia Andrade, muito obrigada por conversar com a gente. Bom dia. O que representou para você aquele líder em cena? Bom dia. Bom dia. Ainda está bem difícil, assim, acreditar
Porque ele é tão vivo, tão presente em tantos momentos da minha vida que hoje, quando meu telefone começou a tocar de manhã, já assim, sabe quando a gente sente? E ele foi um professor, muito mais além do patrão maravilhoso, acho que todos gostariam de ter, do colega de trabalho, como ele também gostaria de ser chamado, né, por todos. Ele gostava de ser chamado pela gente como colega de trabalho. Eu aprendi muita, mas muita coisa com ele. Acho que tudo que eu sou hoje, eu devo ao Silvio. Acho que os domingos ainda são muito felizes e produtivos na minha vida graças a ele. Olívia, a gente estava falando muito aqui justamente dessa simplicidade, né, do Silvio, que ele, como figura pública, era muito parecido com o Silvio nosso de cada dia, né? Você acha que isso fazia uma grande diferença no que ele representa para o povo brasileiro? Essa verdade que era ele o tempo todo que ele passava? Ele era um ser humano bem diferenciado, eu confesso. Ele tinha uma energia, uma presença que era sentida pelos corredores. Assim, quando ele chegava, você sabia que o Silvio tinha entrado por aquela porta sem precisar vê-lo, né? Ele tinha uma presença muito forte e algo que eu nunca senti em nenhuma outra pessoa. Então, é difícil explicar. Quem teve o prazer, a honra, a sorte de estar com o Silvio, nem que seja por alguns minutos, sabe do que eu estou falando, né? Aquelas colegas de trabalho, como ele chamava o auditório, se fizeram presentes ali por muitos e muitos anos, né? Todo mundo queria estar naquela caravana para estar perto dele por alguns momentos, né? Para estar ali sentindo aquela alegria, aquela energia, aquela força. E ele era tão íntimo da gente, né? Ele sabia estar do nosso lado. Ele falava como um comunicador e se passava a maior parte do tempo, não no palco, mas ali junto com a plateia, junto com as colegas de trabalho, justamente porque a gente sentia essa proximidade, né? Acho que mesmo de casa, assistindo o Silvio aos domingos, assim, pela televisão, ele vinha até a gente, né? Era uma coisa muito especial, realmente, que vai fazer muita falta. Olívia, eu estou aqui com a atriz Vanessa Giacomo e ela dizia, né, que quando ela conheceu o Silvio, ela queria tocar no Silvio. E eu entendo exatamente essa sensação. Você quer tocar quase para ver se aquilo é real, né? Ver aquilo de perto. Você se lembra quando você conheceu o Silvio? Como foi o seu primeiro contato com ele? Né? Sim. O que você sentiu? Eu me lembro. Para mim, assim, eu já estava na TV há algum tempo, mas quando eu fui convidada para participar do programa do Silvio Santos, sabe quando bate aquela coisa? Meu Deus, eu vou no programa do Silvio Santos, tipo assim, eu sou artista, sabe aquele momento, eu estou artista? E ali foi onde tudo começou, foi no programa Qual é a Música. Eu cantei para ele, fiz umas graças e ele é sempre muito educado com todos, ele pega na mão da gente, cumprimenta, sabe? Ao mesmo tempo que ele impõe aquele respeito, porque ele é o Silvio Santos, a gente tem aquela coisa, meu Deus, será que pode tocar realmente? Então a gente vai com a mão primeiro antes de dar aquele beijinho no rosto, será que pode, será que não pode? Ele sempre muito carinhoso, muito respeitoso ao mesmo tempo. Depois a gente ficou muito próximo, né? A gente brincava muito, se abraçava, beijava eu beijava muito a mão dele, por respeito, sabe? E eu tive muita oportunidade de ter esse abraço. Acho que todos que viam o Silvio gostariam de um dia ter dado. Que lindo. Olívia, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigada pela sua emoção e sua disponibilidade. Um beijo carinhoso para você, viu? Todo o meu carinho para você. E vamos lembrar do Silvio sempre com muita alegria, muito amor, muito carinho, muito respeito, que é o que ele merece.
Vou voltar a falar agora. Obrigada, Lívia. Eu vou chamar de volta a nossa Zileide Silva. Impressionante, né? Como todo mundo fala do Silvio, como sendo quase um sol, o astro-rei, mas que, ao mesmo tempo, deixa os raios brilharem para todo mundo, né? Com esse poder de agregar tão grande, mas tão acessível ao mesmo tempo. Zileide, com você, minha amiga. Ao mesmo tempo, Zileide, com você, minha amiga. Ah, sem dúvida, Maria. Eu quero recordar um momento também, quando eu conheci Silvio Santos, que era assim, será que eu cumprimento? Será que eu dou um beijinho? Porque é isso, Maria, que você falava há pouco. Ele era tão acessível, ele era tão carinhoso, ele era tão gentil. E eu tive, sim, a oportunidade de dar um beijinho no Silvio Santos. E agora eu vou conversar com um outro parceiro de Silvio Santos, alguém que conheceu, que conviveu muito com o Silvio Santos, que é o Serginho Groisman. Serginho Groisman está aqui no telefone para conversar com a gente sobre como foi essa parceria com o Silvio Santos, como foi trabalhar com essa lenda Silvio Santos. Serginho, um prazer enorme trabalhar com você, nem vou te dar bom dia, porque que dia difícil, que dia complicado, mas enfim, eu queria te ouvir sobre esse seu parceiro de trabalho, que foi Silvio Santos, essa oportunidade gigante que ele deu para você e para tantos outros colegas. Oi, Serginho. Oi, Zileide, oi para todo mundo. Eu, enfim, tive mesmo esse privilégio, não é, de ter uma convivência muito próxima, em muitos momentos, com o Silvio. Ele era fã do trabalho que eu fazia na TV Cultura e me chamou um dia. Eu fui lá só para conhecer o Silvio. Não tinha assim, uma determinação de trabalhar com ele, mas a conversa foi tão objetiva e ao mesmo tempo tão encantadora, e que ele falou, olha, dá uma descida aí, porque a minha questão toda era, será que eu vou ter liberdade de trabalho? E ele falou, então vai aí embaixo, conversa com o Jô Soares, conversa com o jornalismo, conversa com a Marília Gabriela, conversa, enfim, com a Hebe, para ver se eu tenho interferência ou não em programas mais jornalísticos. E, de fato, isso aconteceu e, a partir daí, eu fui para o SBT fazer o programa livre, diário, e nós tivemos muitas conversas, né? Conversas agradáveis, conversas com o empresário. Enfim, ele é um homem que alegrava o domingo brasileiro. Era inquestionável que foi um dos maiores apresentadores, comunicadores que o Brasil já teve. O domingo sem ele realmente fica como uma lacuna, mas ele deixa como legado a alegria, né? Ele um pouco se recusava, né, a falar de coisas tristes, às vezes até necessárias, mas ele se recusava. Ele tinha como determinação alegrar as pessoas. E tinha esse carisma único, né, de único. Agora, Serginho, nessa sua convivência diária, você fala dessa alegria dele, nós todos já lembramos aqui essa gentileza de Silvio Santos de abrir espaço para tantos jornalistas, comunicadores, atores, enfim. Ele tinha isso também, ele não queria, como você disse há pouco, não queria falar sobre coisas tristes, mas sempre queria abrir espaço para todos. Nessa sua convivência com ele, Serginho, você lembra de alguma dica, de algum toque que foi importante para você nessa tua trajetória também? Ele, na verdade, eu vinha da TV Cultura, onde eu não tinha nenhum compromisso com alcance, com audiência, não é? E fui para o SBT como apresentador, mas também diretor. Então a gente teve várias conversas, porque ele também, assim, eu tive 45 horários diferentes, porque ele mexia e fiz teste. Uma vez que ele estava pensando em concorrer a um cargo público, que eu não lembro qual era, porque ele falou uma vez que é para a presidência, depois falou para outros cargos,
eu fiz um piloto de um dos programas que ele apresentava, o Roletrando. E isso eu tenho até hoje aqui, eu não sei exatamente onde está. Porque ele falava assim, olha, eu gostaria que você fizesse parte do domingo, caso eu saia. E aí ele me deu várias dicas, não é, de como funcionava o programa dele, como seria legal ter um comportamento ali. Eu não tinha uma convivência diária, né? Eu acho que ninguém tinha uma convivência diária com ele. Eu tive uma convivência eventual, mas sempre muito longa e misturada a alegria que ele tinha com o profissionalismo empresário. O empresário era uma outra persona, assim vamos chamar, não é? Um homem sério que se dedicava, como se dedicou a vida inteira, a criar esse trabalho incrível que ele criou, fortaleceu a própria TV. Eu trabalhei primeiro na Vila Guilherme, onde os estúdios já eram grandes, mas um pouco mais apertados, e depois fui para onde existe o SBT. Ele mesmo resistiu um bom tempo em ir para lá. Ele continuou fazendo programa do teatro. Ele resistiu muito. Mas quando começou a ir para lá, era um acontecimento a chegada dele no SBT. Né? Ele chegava com aquele carro, dirigindo sozinho. O SBT parava com o próprio dono e com o próprio comunicador, porque todo mundo via nele um apresentador com muita alegria. Então, não tive uma convivência diária, mas tive muitas longas e boas conversas. Depois que saí do SBT, que foi para ele muito difícil, assim, a saída, nos encontramos algumas vezes no Brasil, fora do Brasil, e ele falou, não, fez bem, tá ótimo, tá lindo o programa. E até voltei para ganhar o troféu imprensa. Uma oportunidade, fui receber lá 4, né, que estavam acumulados, e ele foi muito gentil. Ele sabia que, enfim, eu não estava mais lá, mas a gentileza dele continuou. Serginho, essa também, que bom que você cita isso, porque é outra característica importante de Silvio Santos. Ele sabia quando ele deveria deixar que os artistas, que os jornalistas deixassem o SBT. Você foi para a TV Globo, veio para a TV Globo e, como você disse, a relação continuou. Porque tinha, acho que além do artista, do comunicador, tinha o profissional que entendia também isso, quando era importante para um artista, para um jornalista, para um comunicador, ir além, seguir adiante. No seu caso, deixar o SBT e ir para o Silvio Santos. Havia esse entendimento por parte de Silvio Santos, não? Não imediato, né, Zileide? Ele tentou muito, assim, fez muita questão que eu continuasse, e eu explicando para ele que eu tinha que tentar uma emissora, né, como a Globo. Ele tinha esse entendimento, mas ficava com aquela, então tá bom, tudo bem, faz como você quiser. Mas ele tinha esse carinho, não queria que eu saísse, né? Depois, sim, porque ele achava que eu não tinha um perfil dentro da Rede Globo. Mas a primeira vez que a gente se encontrou, já estava grávida do Thomas, a gente se encontrou fora do Brasil. Ele foi, assim, muito, muito carinhoso, muito carinhoso. Esse foi um momento muito, vamos chamar assim, fora de trabalho, fora de questões de trabalho. Foi de um carinho muito grande, gigantesco mesmo, sabe? Ai, Serginho, muito obrigada por você dividir esses momentos da sua parceria, assim, do seu trabalho com o Silvio Santos aqui com a gente. Muito obrigada, um abraço para você, querido. Muito obrigado, Zileide. Um beijo para todo mundo. Beijo, Serginho. E eu volto para Maria Beltrão. Maria, nós estamos dividindo aqui essa parceria hoje.
Enfim, no momento que, claro, não gostaríamos de estar. Mas, enfim, como é importante, até como uma homenagem a esse grande comunicador que é e continuará sendo Silvio Santos. Maria. É aquele dia de sentimentos contraditórios, né? Que a gente lamenta a perda, ao mesmo tempo exalta a figura. É um misto de sensações, querida Zileide. Olha, eu vou pedir um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, que estão chegando várias manifestações, reações de personalidades, artistas, amigos, fãs, claro, comentando essa perda, a morte de Silvio Santos, esse grande comunicador. A gente volta já. Voltamos com o Seu é de Casa, ainda falando da morte do Silvio Santos. Estava pensando aqui, eu nasci em 1971, em 63 ele já estava na televisão. Eu nasci assistindo ao Silvio Santos, ouvindo aquela voz tão característica. E nós estávamos aqui todos, e a equipe de bastidores também, cada um lembrando um momento icônico. São tantas imagens que ficam na nossa mente. Agora há pouco a gente lembrava daquela, Paty, se você puder botar dele caindo na água. Todo mundo falou, gente, isso aí é história. Todo mundo lembrou aqui, né? Eu vi. Olha lá. Se essa vai aguentar, e a risada, você ganha 300 mil e a moça do auditório ganha 300 mil. Se a Tava não aguentar, nós fazemos a brincadeira com a outra equipe que será contratada na nossa fábrica. Tipo, meio em choque, né? Falando, nossa, é de verdade. Então, acho que o Silvio, com essa simplicidade toda, com essa alegria, né, com esse dom, ele conseguia fazer isso parecer muito fácil, muito simples, né? E o pioneirismo, o medo, né? O medo não, nenhum medo, zero medo de arriscar. A gente estava vendo agora imagens, enquanto você falava, do show de calouros, né? E o júri. Porque conhecer Flor, Wagner Monte, Pedro de Lara... A realidade brasileira. Então, é uma pessoa de uma empatia espetacular. E a gente está aqui, claro, né, ressaltando, relembrando, homenageando todos esses momentos de alegria, desse humor do Silvio Santos. E a facilidade que ele tinha de mudar o tom quando era Em Nome do Amor, quando era de namoro. Quando a solidão aperta. Exatamente isso. E assim, eu lembro que assim, todo mundo tinha vontade de pelo menos ir ali com o Silvio Santos, mas para namorar. Eu adorava aquilo. Tentar namorar e tudo mais. E aí, exatamente, tinha essa mudança do tom, onde aqueles casais que poderiam se apaixonar lembrariam daquela cena, daquele momento, as histórias narradas, né, por ele mesmo, com a voz dele. Maravilhoso. Lembra? Na praça, chegando. Um perdão e uma nova razão para sonhar. O que você precisa é amor. Voltei aos domingos. Tudo é lindo em nome do amor. É isso. Todo mundo necessita amor. Vanessa sabe também, ó. Vem, não é, Vanessa? Isso era maravilhoso. Gente, eu cresci assistindo este homem. Então, assim, é óbvio que cada partícula nossa de comunicação, porque vocês aqui, atrizes representando a classe, que são comunicadoras também nas suas artes, a gente tem isso dos nossos ícones. Então, este homem é eterno, este homem inspirou, inspira, né, a todos nós, a todas nós. E hoje é esse dia mesmo de revisitar estas memórias, como Isabel nos trouxe aqui, trazer isso tudo. Para mim, estão todas vivas aqui, ó. Não, e a gente lembra da casa, a gente lembra do sofá. Eu lembro de onde eu assistia ele, entendeu? A televisão ficava ligada o dia inteiro. Todo. Incrível, né? Vamos ler algumas manifestações que foram postadas nas redes sociais. Eliana postou logo que a notícia saiu e ela diz o seguinte: é assim que quero me lembrar de você. Olha que foto mais linda. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre. Nós também temos o post da atriz Larissa Manoela. A gente estava lembrando que ele falou com ela em dado momento: você precisa ir para a Globo. Lá você vai fazer ainda mais sucesso. Hoje o dia amanheceu mais triste sem a sua presença. Silvio Santos, vocês têm na mão, gente? Estou abrindo para você. Estou abrindo para você. Eu estou com dificuldade de ler. Tá aqui. Obrigada. Hoje o dia amanheceu mais triste sem a sua presença. Silvio Santos para muitos e o eterno chefe, o patrão, para mim.
Que alegria a minha ter dividido vários momentos ao seu lado. Quantos programas, quantos ensinamentos. Carrego no meu peito e em minha memória todas as trocas que tivemos, todas as dicas que você me deu. Se hoje sou quem sou, foi porque lá atrás você também confiou em mim e acreditou na minha entrega e na minha capacidade de ser uma artista melhor. Serei eternamente grata. Que você possa descansar em paz, com a certeza de que seu legado continuará intacto e será levado para todas as próximas gerações que ainda virão. À família Abravanel e ao SBT, meus sentimentos, máximo carinho e o meu muito obrigada. Um beijo com muito amor e um abraço bem forte. Para sempre, Silvio Santos, nosso ícone da TV brasileira. Eu acho que ela disse e resumiu tudo, né? Eu acho que ela resumiu tudo, porque realmente... E é bonito ver a gratidão, né? E quantas pessoas são gratas ao Silvio Santos. Quantas pessoas ele lançou na televisão, com uma generosidade incrível e com um tino, né? Porque ele tinha um olhar para o sucesso, tipo, isso aqui vai dar bom, isso aqui vai dar bom. A Angélica também, né? Fez a sua manifestação nas redes sociais. Silvio Santos acreditou em mim e me incentivou a ser mais do que apenas uma apresentadora de TV, mas uma verdadeira comunicadora. Ele abriu portas, me deu oportunidades e por isso serei eternamente grata. Seu legado viverá para sempre, não só na televisão, mas no coração de todos que tiveram o privilégio de aprender com ele. Obrigada por tudo, Silvio. Um beijo enorme nos corações de todos os familiares e amigos próximos. E tem uma coisa, a pessoa entra, né, no nosso calendário. Eu digo que a vida é feita de alguns rituais. Então, aquele ritual do sentar na frente da televisão aos domingos, Silvio Santos vem aí, e o disparar da semana... Aquilo significava, parece que organizava, não é, Vanessa? Sim. O organizar da semana, o organizar da rotina. Ah, já começou o Silvio. Isso tem um simbolismo que nos coloca no lugar, né, da memória afetiva. Total. Eu lembro da minha avó, assistindo com a minha avó, assim, com a minha mãe, com a minha família toda. Minha prima era muito fã, é muito fã, porque isso vai eternizar e ele é eterno. Ela mora nos Estados Unidos hoje, mas ela fez um documentário quando ela estava... sobre o Silvio Santos, quando ela estava na faculdade. Então, assim... E ele foi super simpático? Super simpático, atendeu ela super bem, enfim. Então, isso fica na nossa memória afetiva, nossa história mesmo. É a história do Brasil, né? Ele faz parte da nossa história. Eu fico imaginando, né? Não vou imaginar nada agora, porque eu tenho que chamar um intervalo. Mas daqui a pouco eu volto a imaginar e reverberar aqui com os amigos e a família de casa esse dia... importante, triste, mas ao mesmo tempo de grande homenagem à memória desse homem que já entrou para a história, Silvio Santos. A gente volta já. Estamos de volta com o Seu É de Casa e a gente está aqui como família... digerindo, entendendo o tamanho dessa perda, que é a morte do Silvio Santos. Vou chamar minha amiga Zileide Silva, que está na redação em São Paulo, com outras informações, Zileide. Oi, Maria, eu venho para São Paulo, mas eu volto para o Rio, eu volto para a região central do Rio de Janeiro, eu volto para Lapa, porque Silvio Santos nasceu na Lapa. E quem está lá, ao lado dos Arcos da Lapa, é o repórter Guilherme Peixoto. Oi, Guilherme, você aí, ao lado dos Arcos da Lapa, Silvio Santos nasceu na Lapa. Pois é, Zileide, é um dia muito triste por aqui. O governo do estado do Rio acaba de decretar luto oficial de 3 dias. Essa biografia de Silvio Santos, uma biografia marcada por talento, por trabalho duro e por muito sucesso, é um orgulho e uma inspiração para todos os cariocas. Como você disse, Silvio Santos nasceu exatamente aqui, perto dos Arcos da Lapa, na região central do Rio de Janeiro. Filho mais velho de um casal de imigrantes que chegou ao Rio no final da década de 20. Silvio Santos nasceu em 1930, Senhor Abravanel, numa vila de casas que ficava a alguns quarteirões daqui de onde nós estamos. Silvio Santos estudou em escola pública, também aqui perto, e sempre dizia aos irmãos que acreditava que, além de estudar, também precisava trabalhar para ajudar a família. E o primeiro desafio profissional foi justamente por aqui, pelas ruas do centro da cidade. Silvio Santos foi camelô.
A família conta que às vésperas das eleições de 1946, ao lado do irmão Leon, ele vendia capa para título de eleitor. Silvio Santos também vendeu caneta pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Vocês imaginam que naquela época o Rio de Janeiro era a capital federal, então a circulação por aqui era muito grande. E foi justamente na rua, nessa época de camelô, que o talento de Silvio Santos começou a chamar tanta atenção. Sobretudo aquela voz bonita, impostada. E foi também na rua, como camelô, que ele recebeu os primeiros convites profissionais. Por exemplo, para fazer um teste na antiga e extinta Rádio Guanabara. Dizem que esse teste na Rádio Guanabara foi um sucesso. Mas Silvio Santos negou a oportunidade de trabalho, porque ele dizia que na rua, como camelô, ganhava mais dinheiro do que como locutor na rádio. Silvio Santos, aos 18 anos, também frequentou a escola de paraquedistas do Exército, em Deodoro, na zona oeste do Rio, mas nunca esqueceu o sonho de ser comunicador. Tanto é que nessa mesma época, com 18, 19 anos, também começou a ser voluntário de uma rádio em Niterói, na região metropolitana do Rio, ou seja, do outro lado da Baía de Guanabara. E aqui a gente está falando do final da década de 40, meados da década de 50, quando não tinha ponte Rio-Niterói. E o único jeito de chegar à região metropolitana e voltar para a capital era de barca. Mas vocês imaginam, naquela época a barca era muito antiga, muito lenta. E Silvio Santos, nessas indas e vindas, começou a notar que os passageiros sempre viajavam, e essa viagem demorava muito, mas eles sempre viajavam em silêncio, cabisbaixos. E foi aí que Silvio Santos teve a primeira ideia de um primeiro grande negócio. Ele conseguiu o patrocínio e a parceria de uma cervejeira, instalou caixas de som nessas barcas e começou a animar essas viagens com shows de música. Anos depois ele foi para São Paulo, trabalhou na Rádio Nacional e começou a história na televisão na extinta TV Paulista. Ou seja, essa é uma história que é marcada não só pelo talento, isso é inegável, mas também por muito esforço. E todo carioca tem guardado na memória e no coração uma imagem do ano de 2001, quando a antiga escola Tradição homenageou Silvio Santos na Marquês de Sapucaí. A homenagem foi marcante, ele entrando na Sapucaí no abre-alas, seguido de vários colegas de trabalho. E aí, Zileide, antes de devolver para vocês, eu quero pedir licença aqui para ler alguns versos desse samba enredo, um samba de 2001, versos que ajudam a traduzir muito bem essa biografia de tanto sucesso e de tanto orgulho. Esse samba diz o seguinte: olha que glória, que beleza de destino, para esse menino Deus reservou. Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo. Com muito orgulho foi camelô. Nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro. Esse artista é o enredo da nossa tradição. Foi do rádio, minha gente. Hoje na televisão. Oi, patrão. Faz o dia mais contente. Alegria do povão. Alegria do povão por mais de 60 anos. Um orgulho para os cariocas. E nesse momento um abraço dos cariocas para a família de Silvio Santos e para todos os fãs de todo o Brasil. Zileide. Guilherme, sem dúvida, um orgulho para todos nós brasileiros. Que bonita você ler esse samba enredo, uma homenagem a mais para o Silvio Santos. Nós que estamos aqui, dessa parceria com o É de Casa. O É de Casa especial e o Jornal Hoje também antecipado com uma homenagem ao Silvio Santos. Maria, é com você agora. Obrigada, Zileide. Como diz o samba, o Silvio Santos é coisa nossa, é do povo brasileiro, né? Ele é nosso, nos representa, causa essa identificação. E quem também conheceu o Silvio Santos, e claro, era admirador, e quem também é um grande comunicador e pode falar muito bem desse grande ícone da televisão é o Fábio Porchat, que está comigo. Opa! Eu ouvi você aqui, ó, no meu celular agora, Fábio, enquanto te chamava. Querido Fábio, você conheceu o Silvio, então você teve acesso ao mito e ao homem, né? O que você pode falar dessa figura? Tudo bem, Maria? Olá para todo mundo. Bom, não tem muito o que falar além daquilo que todo mundo já sabe, do homem, do grande comunicador, o cara que me inspirou. Eu cresci em São Paulo, né? Minha vida inteira, minha infância toda. Então, minha vida era o Silvio Santos. Assisti as pegadinhas do Silvio Santos, o programa dele. E era uma coisa muito presente na vida. Mas eu fiquei pensando o que eu poderia contar, então eu vou contar uma história. Já que eu gosto de histórias, eu vou contar a minha história com o Silvio Santos. Assim que eu saí da Globo em 2014, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí, eu falei para minha assessoria: eu quero conhecer o Silvio Santos. Eu quero ir lá no programa dele, dar um jeito de eu ir lá, porque eu preciso conhecer esse homem. E aí eu fui lá, e quando eu ia, eu tinha uma coluna no jornal, no Estadão, e eu escrevia, eu ia gravar no domingo o programa, e eu escrevi uma coluna sobre o Silvio Santos, dizendo que eu ia conhecer o cara, que eu estava nervoso, mas que eu queria que ele fosse o mais Silvio Santos possível, que ele errasse o meu nome, que ele não soubesse quem eu era, que ele falasse: você é Fábio da onde? Eu queria que ele fosse todo aquele Silvio Santos que eu conheço
poesia. E aí eu tava no camarim esperando, assim, e aí aquele momento de chega o Silvio Santos. E aí ele vem andando, você ouve a voz dele de longe, aí você no camarim já, ai meu Deus, o Silvio Santos tá chegando, o Silvio Santos tá chegando. Aí você sente ele vindo, aí ele abre, eu um homem enorme, o Silvio Santos, aí ele chegou assim, e aí ele falou no camarim com as pessoas, e aí ele falou, você quem? Aí eu falei, eu sou o Fábio. Ah, você faz o quê? Aí eu falei, pois é, eu sou apresentador, eu sou ator. Ele, você vai participar do programa? Eu falei, vou. Ele falou, no Duro. Eu falei, no Duro e tal. Não sei o quê. E aí ele fez tudo e realmente não me reconheceu, não falou nada, nem brincou, Aí quando terminou do camarim, assim, a conversa com todo mundo, quando ele estava saindo, ele olhou para mim e falou assim, li sua coluna do Estadão e gostei muito. E saiu. E aí eu falei, que coisa maravilhosa. Ele realizou meu sonho. Ele veio no camarim só para realizar o meu sonho. Ele fez tudo aquilo que ele fizesse. Ele era um cara realmente, assim, com muito humor. Ele tinha isso, ele sabia o tamanho dele. Ele sabia a importância dele, ele sabia... Então, assim, um moleque no camarim dele que escreveu pedindo para ele fazer tudo, e ele fez. Parecia, assim, uma criança pedindo, pai, compra um sorvete de chocolate. E o pai foi lá e comprou a sorveteria toda. Gente, ele foi o seu sorvete de chocolate. Você vê que gênio, eu digo, que homem maravilhoso. Ele falou assim, peraí, eu tenho que ser o Silvio Santos que o Porchat espera. Então vou errar o nome dele, vou dizer que eu não conheço. Cara, é isso que eu digo, né? Esse homem é um poder de comunicação, porque a comunicação é isso, né? Eu digo que tudo é comunicação. A roupa que a gente põe é comunicação, o jeito que a gente fala é comunicação. Então, se ele tinha esse poder de atração, é porque ele era gênio, né, Fábio? Ele é gênio. E você só tirou uma foto com ele, só essa que a gente viu, não tirou 12, por quê? Porque eram outros tempos, a gente não tinha tanto... E você ficava petrificado perto do Silvio Santos. Era uma coisa muito curiosa. O Silvio Santos... Os funcionários do SBT ficavam nervosos com o Silvio Santos. Gente que via o Silvio Santos todo dia ficava nervosa com o Silvio Santos. Era muito curioso, assim. Eu lembro dele saindo do camarim, eu, assim, em estado de êxtase. E aí eu olhei para um funcionário e falei, caramba, o Silvio, a pessoa tava com... Nem eu. Parecia que ela estava vendo pela primeira vez. É o Silvio. Aí eu falei, mas você já viu o Silvio? Ela, todo dia. Todo dia eu vejo e sempre me surpreendo. Era uma coisa que tomava, era uma entidade mesmo, assim, ele tomava conta daquilo ali. E ele brincava, e tinha uma coisa assim, agora falando como apresentador, ele tinha uma coisa de comunicação, de olhar para o público e pensar como espectador. Então ele perguntava seu nome, ele facilitava a comunicação, né? Então ele falava, e tinha uma coisa engraçada, porque ele conseguia repetir a mesma informação de várias formas. Ele falava, qual é a sua profissão? Ele falava, enfermeira. Ele falava, então você não é advogado, você é enfermeira. É enfermeira. Então você cuida de pessoas doentes, é isso. Então você está no hospital. Então ele ficava falando um jeito de facilitar, de chegar nas pessoas, de ninguém se sentir idiota, de ninguém se sentir burro, de ninguém se sentir não pertencente àquele mundo. Ele conseguia, apresentando o programa dele, trazer todo mundo. A criança que eu fui e assistia com 5 anos e a bisavó com 98, a gente assistia com o mesmo interesse e entendia as mesmas piadas. Isso era muito legal. Poxa, muito obrigada por ter vindo aqui tentar explicar, né? Eu digo que a gente está essa manhã toda tentando explicar o fenômeno Silvio Santos. Isso é para poucos. É por isso que ele é único. Eu falo porque ele entra para a história. Um beijo para você, meu querido amigo. Beijo carinhoso. Um beijo para todo mundo e para todos os familiares do Silvio que estão passando por esse momento agora. Amém. Zileide Silva tem um recado também para dar para a gente. Primeiro, que história linda essa que o Porchat contou. Eu acho que ela define muito bem quem é Silvio Santos. E claro, Maria, que nós vamos continuar acompanhando aqui a cobertura da morte de Silvio Santos. E olha, o Jornal Hoje volta a 1h e eu espero vocês nesse dia de homenagem a Silvio Santos. Maria. Muito obrigada, Zileide, Imperdível Jornal Hoje. Eu agradeço muito, Vanessa e Isabel, que estiveram com a gente nesse dia triste, mas é um dia histórico, é um dia de homenagem, como eu falei, né? O Brasil inteiro hoje, durante muito tempo, vai tentar explicar o fenômeno Silvio Santos. Vão escrever livros sobre isso, manuais de televisão, enciclopédias. É um personagem histórico, mas carisma não se explica. Talento desse tamanho não se imita. É único, é exclusivo, é repetível. Nosso carinho. E se a gente mostrou alguma alegria aqui, porque é difícil não mostrar alegria falando, né? Silvio Santos, obrigada, Isabel. Obrigada.
Obrigada. Você vai voltar para falar da peça, Jandira, vai voltar para falar da próxima novela. Vanessa, conseguimos conversar. Muito obrigada por essa companhia. Obrigada, gente. Obrigada, Maria. Obrigada, queridas. Vanessa, Isabel. Obrigada a você que acompanhou junto com a gente. Você deve ter reparado, a gente ficou mais um tempinho hoje por conta dessa cobertura, desse programa especial, aliados ao jornalismo da TV Globo, falando sobre a memória de Silvio Santos. E é claro, óbvio, evidente, que a gente vai continuar falando em toda a nossa programação sobre a morte de Silvio Santos aos 93 anos. E até pedir desculpas também a você, evidentemente, porque quando a gente mostra o que vai acontecer no sábado, você fica esperando, mas é a nossa missão, é a nossa obrigação como comunicadores e fãs do Silvio Santos abrir esse espaço aqui na TV Globo. Então, sábado que vem, estaremos de volta e aí tudo aquilo que a gente programou essa semana, claro, com um jeitinho, a gente vai dar para vocês. Muito obrigado, tá? Nosso carinho, os nossos sentimentos também a toda a família, amigos, fãs. Fica aqui a nossa homenagem, né, a esse grande comunicador que é eterno, como a gente falou. Fiquem com Deus. Nossa oração, né, e nossa solidariedade à família, mas eu acho que é o Brasil que está enlutado hoje. Fiquem com Deus e você, na sua casa, fica agora com o jornalismo local. Obrigada, Silvio Santos. Obrigada.